Cláudia! Oi, Laércio. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Tudo bem. jóia. Boa Boa tarde, meus amigos do tarde. Instagram, Cláudia, doutora Cláudia, tá? Hoje, dando continuidade às nossas lives semanais, depois de um mês, né? Aqui, a gente teve aqui em casa um pequeno probleminha com esse vírus, né? Antes até de Sim. iniciar, doutora Cláudia, eu queria dar um depoimento aqui, eu acho importante e interessante, que eu tenho muitos amigos no Instagram, no Face, nas redes sociais, né, que é bom dar esse depoimento para a gente ver que o coronavírus ele não deve ser tratado nem com política, nem com crença religiosa, e sim com dedicação, com acompanhamento médico, tá? E muita fé, tá certo? Eu vou dar aqui um Verdade. depoimento bem rapidinho antes da gente começar nosso bate-papo. Queria dizer que há um mês atrás, minha esposa foi trabalhar numa segunda-feira, eu acho que era dia 22 de julho, não esqueço, esse dia. Foi trabalhar e, ao chegar lá no trabalho, ela começou a ter umas dores pelo corpo e se achar quente. E tirou a febre lá por volta do meio-dia e percebeu que estava com estado febril avançando, né, para a febre. E ela ligou para mim, preocupada. Ela, eu tô achando que eu tô com febre. Calma, calma, porque o vírus faz medo, essas coisas todas. E automaticamente, já do cérebro, ela não tem esse negócio de calma. Ela fica logo preocupada e começou a tirar febre constantemente e aumentando. E disse, eu acho que eu tô com algum problema. E tomou apenas um antifebril, né? Passou a febre, mas as dores aumentaram. Veio para casa no final do dia, nessa segunda-feira. Na terça-feira, né, ao acordar, ela disse, não vou trabalhar, que eu não estou suportando de dores, né? E ela não foi trabalhar, ficou. Mas a gente diz, vamos ter que ir no médico, né? As dores, a febre, muito, só estado febril, ainda e nada, né? Não voltou desde o dia anterior. O que acontece? Ela, de repente, ela tocou assim e disse, eu vou ter que ir no médico. Mas meu filho tem um amigo, né, que o irmão dele é um infectologista, né? É muito conceituado aqui de Natal. E ele entrou em contato e esse amigo disse, olha, eu vou pedir para você fazer uma consulta remota, sua mãe, né? E assim foi feito. Marcou para 3h30 da tarde, naquela terça-feira, às 15h30, parece até que eu gravei, né? Porque coisa ruim, parece que a gente não esquece. Não é isso? Né? E o que é que acontece? Aí fez a consulta remota, o doutor perguntou, excelente médico, não conheci pessoalmente, só por nome. E ele fez toda a consulta remota, perguntando idade, peso, com o que ela estava sentindo, tudo, né? E disse, olha, vou passar uma medicação e fique tranquila que essa medicação vai fazer você ficar muito boa, tranquilo. E, para surpresa, a medicação foi aquela que eu vou tomar isso, vou tomar aquilo, ficar com medo, né? E ele passou, porque até que enfim a gente não tinha nenhum caso na família, e assim passou, né? Ele achando que era. Porque ele disse que não adiantava fazer um exame naquele momento, nenhum tipo de sorologia, porque não ia dar em nada, né? Tinha que esperar um tempo. E ele passou a medicação, que eu não vou esquecer, essas duas medicações, né? Que foi o azitromicina e o ivermectina. Não vou falar de dose aqui, e o zinco manipulado. Eu não vou falar de dose, porque a dose varia, né? De acordo com o peso, de acordo com o estado dela está, se ela está sentindo cansaço. Então, não vou falar de dose, porque meu filho já foi outra dose. E quando a gente fala de dose, as pessoas podem copiar. Eu vou dar essa mesma dose. Tem que ser acompanhamento médico, com acompanhamento. Então, não vou falar de dosagem, vou falar apenas desse medicamento. Meu Com filho também certeza. teve mais 3 filhos e tomaram a mesma medicação com doses diferentes. Eu acho que idade, comportamento, febre, aquele negócio todo. E assim foi feito, né? Então, quero só dizer, depois de 15 dias, automaticamente, ela já se sentiu melhor psicologicamente, né? Acompanhamento médico. E o que é que acontece? Depois de 10 dias, as dores acabaram, foram diminuindo, não houve sequela. Depois de 20 dias, hoje, 30 dias depois, não tem sequela, tá? Completamente uma coisinha boba na vista, mas ela já marcou um oftalmologista para o dia 10. Então, coisa simples, mas eu quero dizer que a gente tem que ter fé e tratar com dedicação e acompanhamento médico. Não dá para a gente tirar um exemplo de A ou de B, de um colega, de um presidente, de um governador, de um prefeito, de quem quer que seja, e copiar e fazer. Não, o médico é que tem que dizer, faça desse jeito e tome a dose desse jeito, né? Por isso que eu não vou falar aqui de dosagem. É só dizer que, graças a Deus, está tudo bem, né? E mantendo
o padrão, né, do mês, do ano. Vamos falar hoje de coronavírus. Vamos iniciar aqui, doutora Cláudia. Primeiro, eu gostaria que a senhora se apresentasse, por gentileza, para o nosso público. Eu quero dizer também que a gente está fazendo pelo Instagram, mas eu vou salvar e vamos colocar no Facebook, tá certo? No YouTube, tá bom? Por favor, se apresente, doutora Cláudia. Tá joia, Laércio. Laércio, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite para participar dessa conversa, desse bate-papo, né, online. Na verdade, para mim é um prazer conversar com você, Laércio, sobre um tema tão pertinente, né, diante do que a gente vem vivendo, dessa situação tão difícil que a gente vem vivendo. Um tema novo, né, um tema ainda cheio de incertezas, e as incertezas, né, existem, né, e para mim é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia, sou dentista do IFRN, com formação, minha formação toda em dentística restauradora, e vim aqui, aceitei o convite de Laércio para a gente conversar, né, sobre o coronavírus, né? Na verdade, o nosso tema é Minha escova de dentes pode ter coronavírus, né, Laércio? Isso. E a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Tá bom, doutora. Eu anotei aqui duas perguntas de dois amigos meus lá do interior, que eles disseram, lá, faça essas duas perguntas. Ele fez uma e a irmã dele fez outra. Aí eu digo, não, vou fazer com certeza, Sim. né? Tá certo? Eu vou começar aqui com uma pergunta. Só um instante, Laércio, que acho que... Tá legal. Ju, ajuda aqui, só... Peraí, só um instante, Laércio. Acho que é o fone, né? Pronto, acho que melhorou, Laércio, agora. Pronto, Laércio, vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Pronto. Começar assim. A transmissão desse novo coronavírus acontece de pessoa para pessoa. Isso já é notório, todo mundo sabe, né? Inclusive pelas gotículas contaminadas, né? Presentes na nossa saliva que a gente fala, espirra, tosse, né? Então eu pergunto para a doutora, a escova de dente pode ser um veículo de contaminação por esse e outros vírus, não só o coronavírus, que causam infecções? Sim, Laércio, a escova de dente pode ser, sim, né, uma via de transmissão. Inclusive, a gente recomenda, né, que após estados gripais, após sinusites, amidalites, viroses e hoje a Covid, a gente troque a nossa escova dental. Né? Porque o que a gente sabe é que a Covid ela é transmitida não só por vias aéreas, mas também através de superfícies contaminadas. Então, sim, a escova de dente pode ser um veículo de contaminação. E a gente tem que ter bastante cuidado com as nossas escovas, certo? Isso quer dizer, então, que minha escova de dente, a minha, pode ter coronavírus? Aí depende, tá? Assim, se você não é portador da Covid, não é Covid positivo, né? Não testou positivo para Covid, você é usuário exclusivo do seu banheiro, a resposta é não, Laércio. Não, sua escova não tem por que ter coronavírus, tá? Você está livre do vírus. Mas caso contrário, se você está com Covid, ou se você não usa exclusivamente o banheiro, você usa um banheiro compartilhado, então sim, sua escova pode ter coronavírus, pode ter uma certa carga viral sua, ou algumas vezes até de outras pessoas que frequentam o seu banheiro, que às vezes, muitas vezes está até assintomática. Daí a importância da gente ter cuidado, né, com as nossas escovas, com armazenamento, lavagem das nossas escovas de dente, né? Então depende, se você não tem a Covid, se você usa sozinho o banheiro, né, não é compartilhado com ninguém, sua escova de dente está livre de Covid, né? Está livre do coronavírus. Mas se você tem ou compartilha banheiro com outras pessoas, aí fica a dúvida. Há uma possibilidade, sim, da escova de dente ter o vírus. Entendi, ficou bem claro mesmo. Pronto. Nesse momento da pandemia, né, do coronavírus, quais os cuidados, então, que todos nós, inclusive crianças, né, pequenas,
adolescentes, idosos, devemos ter com a higiene oral, não é com a escova, é com a higiene oral. Certo. Com a higiene oral, primeiramente, né, a gente vai começar a fazer a escovação. Então, primeiramente, é importantíssimo você ter certeza que você está com suas mãos limpas, devidamente higienizadas. Então, você não vai começar uma escovação se você não tiver certeza que suas mãos estão devidamente higienizadas. Primeiramente. Segundo, você tem que manter o paciente, a pessoa deve manter todos os hábitos normais, habituais de uma boa e correta escovação, tá? Usar uma escova macia, numa quantidade ideal de pasta de dente, nos movimentos adequados, isso girando em torno de 2 a 3 minutos, né? Não é interessante aquela escovação rápida, uma escovação a jato, tem que ter um tempo, né? Escovar após as refeições e antes de dormir. É importante escovar a língua, porque a língua pode ser um depósito de coronavírus. Usar corretamente o fio dental, né? A gente sabe que, na verdade, nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de estresse, de tensão, muitas vezes a gente termina relaxando com a nossa higiene oral habitualmente, né? As pessoas ansiosas, estressadas. Isso não pode acontecer. A gente não pode relaxar com a nossa higiene na nossa escovação, né? Porque o momento pede autocuidado, né? O momento pede prevenção, o momento pede mais atenção com os hábitos de uma maneira geral, inclusive não só de escovação, de uma maneira geral com os hábitos de higiene, né? Então, ter certeza que suas mãos estão limpas para poder iniciar a sua higienização. Ter os cuidados de uma higienização habitual, né? De uma higienização correta e adequada. E, mais do que nunca agora, nesse momento de pandemia, a gente tem que ter cuidado no momento com as nossas escovas. Então, no momento da lavagem da nossa escova, da limpeza da nossa escova, do armazenamento da nossa escova. Como que eu vou guardar a escova de dente, né? Porque a gente sabe que o vírus pode estar presente, infelizmente, na escova dental. Então, quanto à lavagem da nossa escova, a gente, após a escovação, né, deve lavar bem com água corrente, remover os excessos, certo? Remover bem o excesso de água, porque as nossas escovas elas precisam estar sequinhas, né? Remover o excesso de água. Você não é recomendado enxugar, que muitas vezes a gente faz isso, enxugar a escova a toalha que você está usando, não é recomendado. E quanto à limpeza da nossa escova, a gente pode também lançar a mão de algum antisséptico, borrifar algum antisséptico, um antisséptico que a gente gosta, né? Que a gente, de preferência, depois lave em água corrente e deixa ela secando, tá? Para guardar essa escova, a gente tem que guardar direitinho, armazenar as nossas escovas direitinho. Então, elas precisam ser armazenadas sempre limpas, secas, ideal um recipiente aberto, tá? Em um local seco e arejado, tá? Por quê? Porque o micro-organismo, inclusive o coronavírus, eles gostam de umidade, né? Eles gostam de umidade, eles precisam de um ambiente úmido para proliferar. Então, por isso a importância delas estarem sequinhas, né? O ideal num recipiente aberto. Aí a gente poderia perguntar, as capinhas, aquelas capinhas, né, que a gente coloca para proteger a escova de dente. Eu posso usar a minha capinha? Pode, você pode usar a sua capinha também. Mas, contanto que sua capinha também tem que estar higienizada e seca, tá? Porque não adianta você ter cuidado com a escova e não ter cuidado com a capinha. De repente, você tem cuidado com a escova e vai guardar naquela capinha úmida, cheia de resíduo. Então, é melhor não usar a capinha, se for assim. Então, a capinha, é interessante usar a capinha, mas desde que ela esteja bem higienizada, desde que ela esteja bem sequinha, certo? E aí você guarda a escova dessa forma. Na verdade, eu até digo assim, brincando, né? Que a escova, a regra do distanciamento social, ela serve também para as nossas escovas de dentes, né? Então, assim, nós precisamos desse distanciamento, nossas escovas também,
elas precisam ser armazenadas distante uma das outras. Ou seja, um recipiente para cada escova. E que às vezes a gente vê assim, principalmente no banheiro, que às vezes é compartilhado, né? E é a maioria da realidade, né, brasileira. Então, fica aquele recipiente com várias escovas juntinhas. Não, a gente vai ter que separar nossas escovas, principalmente sempre, na verdade, ideal, porque a gente não tem só o coronavírus, né? A gente tem outros micro-organismos, outras bactérias, outros vírus que podem ser transmitidos. Então, essas escovas, elas precisam estar separadas, certo? Como o coronavírus é um vírus, infelizmente, resistente em superfície, e isso é um grande problema, né? Ele pode ser transmitido através de superfície contaminada, então, mais do que nunca, porque nem todos os micro-organismos, eles são transmissíveis através de superfície contaminada, mas o coronavírus é. Então, é importante que nossas escovas também sigam a regra de distanciamento social, elas precisam estar guardadas separadamente. Certo? Então é isso, é basicamente isso. Iniciar a escovação com as mãos limpas, manter os cuidados de uma boa higiene oral correta, adequadamente, né? E ter cuidado com a escova dental, momento de lavagem, de limpeza e de armazenamento. Muito bom. Certo? Aprendi viu? 57 anos. A gente dá o tempo todo lá se aprendendo. Verdade. Outra pergunta que e caso a pessoa, né, teste positivo, né, para o coronavírus, Sim. para o Covid-19 no caso, né, existe alguma orientação ou orientações, né, a mais quanto à higiene oral do paciente, no caso da pessoa que está contaminada, né, pelo coronavírus, tem alguma orientação a mais, além dessas que a doutora falou agora? Sim, Laércio, temos. Primeira coisa, a gente vai redobrar os cuidados. Se você tinha cuidado com a sua higiene, eu tô contaminado com Covid, eu vou redobrar esses cuidados, certo? É muito importante e ideal, né? A gente sabe que não é a realidade, mas o ideal é que o paciente Covid positivo, o paciente contaminado, ele use um banheiro exclusivo para ele, certo? Ele vai ficar isolado, né? Esse banheiro teria que ser só para ele, escova para ele, toalha para ele, então tem que ser tudo separado, né? Nada deve ser compartilhado. Isso seria o ideal do paciente ter um banheiro só para ele. Mas isso a gente sabe que não é a realidade, né? Muitas vezes a gente não consegue isolar totalmente, né? Então, se você não consegue isolar totalmente, o paciente contaminado precisa compartilhar o banheiro com outras pessoas da casa, né? Então, o paciente contaminado, a pessoa contaminada, ela tem que ser sempre a última a usar o banheiro na família, seja para higiene oral, para o banho e etc, tá? Então, assim, ela vai ser sempre a última e ela mesma vai fazer a desinfecção, após o seu uso, a desinfecção das superfícies com álcool 70. Então, dessa forma, a gente minimiza um pouco o risco de transmissão para outros frequentadores do banheiro, né? Para outras pessoas da casa, para evitar. Então, assim, o ideal é ter um banheiro exclusivo. Se não tiver, o banheiro sendo compartilhado, ele deverá ser o último a usar. Quando terminar de usar, vai fazer a desinfecção das superfícies, ok? Ter mais cuidado ainda com sua escova. Se sua escova estava em distanciamento social, agora ela vai ter que estar isolada. Né? É mais ou menos isso. Ela estava distantes, agora elas vão estar distantes e vai estar isolada. Por que acontece isso? Às vezes, a gente na casa, assim, né? Na família, termina às vezes assim, escova da mesma cor, escova iguaizinha. Você diz, eita, peguei a escova de fulaninho. Então, peguei a escova do meu irmão que está contaminado com Covid, sem querer. Né? Então, sua escova agora vai ter que estar isolada como você, que tem que estar isolada. Então, vai ter que estar guardadinha num canto, que ele sabe onde é, e todo mundo sabe que é a escova dele ali, tá? Então, ter o cuidado redobrado com a higiene dental, você vai ter que ter bastante atenção, os cuidados normais e principalmente com a escova de dente, que vai ter que estar limpa, seca e isolada das demais. Tá? Na verdade, Lécio, o que a gente percebe é que o paciente contaminado com Covid, às vezes as pessoas
pensam assim, podem pensar, ele já está com Covid, já está contaminado, aí começa a relaxar na higiene. Não, pelo contrário, a gente tem que redobrar os cuidados, porque se a gente redobra esses cuidados, os cuidados de higiene oral e de uma maneira geral, na verdade, o que a gente percebe é que vem percebendo isso, que a verdade é que termina uma carga viral sendo reduzida, certo? Então, assim, é recomendado, inclusive, assim, o paciente trocar roupa de banho e de cama mais frequentemente, dia sim, dia não, né? Lavar mais os cabelos, ter cuidado com a louça do paciente COVID positivo tem que ser muito bem lavada. O ideal é que, às vezes, pode usar também uma louça descartável, mas se não for descartável, ela vai ter que estar separada e bem lavada, porque se a gente mantém e redobra os cuidados com a higiene, termina ganhando, né, no sentido de uma redução da carga viral daquele paciente. Termina o paciente se recuperando muitas vezes mais rápido, de uma forma mais segura, né, e adequada. Então é isso. Inclusive, assim, o paciente ficou curado da Covid, troca a sua escova, certo? Tem que trocar. Acabou a Covid, troca a escova por uma escova novinha em folha. Isso aí Certo. não só para Covid, como qualquer estado gripal, amidalite e sinusite, a gente deve sempre, após uma infecção, trocar a nossa escova por uma novinha, certo? Oxe, certo. Às vezes a gente esquece, né? Fiquei gripado e fica com aquela escova ali. Não, vamos trocar a escova porque evita o risco de recontaminação, né? De recontaminação. Pode até durante o tratamento da Covid, você trocar mesmo durante, depois terminou, troca de novo. Minha mãe disse, você me fez. Minha mãe teve Covid, né? E graças a Deus venceu, né? Mas minha mãe disse, você fez eu trocar umas 3 vezes essa escova de dente. Mas assim, não precisa, assim, 3 vezes. Mas assim, ficou bom, ficou curado. Troca a sua escova por uma escova novinha, certo? Tudo bem. Ok, doutora Cláudia. Uma coisa a gente... você até falou aí agora sobre esse assunto. Cidadãos de extrema pobreza, né? A gente sabe que muitas vezes eles não têm condições de ter uma escova para cada um na família, uma família grande, muito pobre, né? E eles compartilham uma escova de dente com 3 ou 2 com 6. Então, às vezes acontece isso. Ou até a gente vai viajar, aí o mais organizado leva a escova. Eu esqueci. É 2 dias só de viagem, vamos compartilhar, né? Então, esse compartilhamento, além da pessoa não poder, ou seja, não pode mesmo, eu não tenho, ou eu escovo com a dela ou não escovo. Acontece isso, a gente sabe que na prática acontece, né? Na vida, infelizmente, isso acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Então, o que a doutora poderia recomendar para essas pessoas? Na verdade, Laís, se a gente pensar assim, né, de pessoas, né, é um absurdo a gente pensar que a gente tem cidadãos brasileiros que precisam, né, e vivem em situações assim de violação da dignidade humana, né? Então é triste pensar nisso. Então, assim, eu acho que seria importante, seria crucial a implantação de políticas, né? A implantação de determinadas políticas através de parcerias, parcerias público-privadas. A gente sabe que o Brasil, na verdade, no Brasil, nós temos verdadeiras empresas gigantes, né, que produzem produtos de higiene oral, produtos odontológicos. Então, são grandes empresas, né? E quem sabe a gente poderia fazer uma parceria, né? Através dessas parcerias, talvez pensasse numa distribuição maciça de escovas de dente e pastas de dente, né? Porque de forma alguma, de momento algum, as escovas devem, né, ser compartilhadas. As escovas não podem ser compartilhadas, né? Então, acho que a gente tem que pensar dessa forma. É lógico que associado a isso, associado a essa distribuição maciça de escovas de dente, a gente também teria que pensar em ações educativas, educativas de forma que conscientize, né, o cidadão a importância de uma higiene dental para a saúde dele,
né? Somente assim, através de tentar resolver esse problema, porque as escovas não podem ser compartilhadas. Então, somente assim a gente pode começar, né, a minimamente falar sobre saúde bucal para todos os brasileiros, né? Para todos, né? E é triste a gente pensar porque muitas vezes falta tudo, né? Não falta só escova de dente, né? Falta água, falta sabão, então assim, falta comida, né? Mas a gente pode, o que a gente vê é que algumas empresas, né, grandes empresas, como por exemplo a Colgate e Palmolive, né? A Colgate foi o exemplo de uma que eu até vi alguma coisa recente sobre isso. Então a Colgate está bem envolvida, né, em ações solidárias, né, no combate à pandemia, através de planos de contingência da Covid. Então, assim, com doações, milhões de doações de produtos de higiene oral, né, e de higiene também. E a Colgate é um exemplo de uma empresa, né? A Oral-B também é um exemplo de outra empresa. Então, acho que a gente poderia, talvez, mas ainda é pouco, porque nós somos milhões e milhões e milhões de brasileiros, né? E a gente, infelizmente, a gente tem uma grande parcela de cidadãos brasileiros nesse estado, né, de extrema pobreza. Mas eu acho que pelo menos poderia começar por aí, pensar em parcerias. Nós temos verdadeiros gigantes, que a gente vê alguns, né, participando. A Oral-B é outra. A Oral-B ela tem um produto, né, um antisséptico oral à base de clorexidina a 0,12%, que ela vem doando para alguns hospitais, né, hospitais públicos. Essa clorexidina, eles estão vendo que reduz a possibilidade de pneumonia bacteriana, que hoje é muito comum em pacientes entubados, né? Então, eles estão fazendo essa higiene oral do paciente entubado com a clorexidina 0,12 e a Oral-B vem doando esse antisséptico para evitar o aparecimento de pneumonias bacterianas, né? Porque ela, uma vez que é comum nos pacientes entubados por causa da Covid, e aí termina agravando, né, o estado clínico desse paciente já entubado. E ela doa, a Oral-B vem doando aí essa clorexidina. E a Colgate também aí, entrando aí com uma força bem grande, mas ainda é pouco, né? Se a gente vê, né, que ainda é pouco. É verdade. O exemplo das máscaras, né? Como deu exemplo aí, tantas empresas pareceram doando, né? Sim. Então, quer dizer, isso pós-pandemia também pode dar continuidade, se não as máscaras, a escova, a creme dental, alguma coisa. Gostei, eu não sabia. Eu vi muito sobre máscara, mas sobre produtos de higiene esse oral, produto né? não tinha visto ainda, não tinha lido. Mas Poxa, tem, a Colgate está bem em cima disso aí. A Colgate, na verdade, ela é junto com a Palmolive, e a Palmolive também tem alguns produtos de higiene, né? Sabonetes, né? Detergentes, que a gente precisa, né? A população que não tem como comprar, né? Precisa ter atitudes, né? Atitudes de políticas públicas nesse sentido. Eu acredito que aí já vai resolver, vai talvez envolver uma boa parcela de cidadãos, de brasileiros de extrema pobreza, né? Verdade. Doutora Cláudia, tá ótimo o papo, mas as lives é uma orientação, assim, até de amigos que estão acostumados. Vamos fazer uma live curta, bacana, para colocar no Facebook, para a pessoa ver, mas a live foi fantástica. Era a coisa que eu mais queria, era ter um sistema aqui que colocasse Instagram, Facebook, YouTube, tudo porque muitos amigos, principalmente do interior, queriam ter a oportunidade de estar no YouTube, porque não tem um Instagram. Então eu disse, Laércio, não, calma, vai gravar, a gente. Mas eu queria ao vivo. Não dá para ser ao mesmo tempo, porque a gente não tem essa tecnologia de ao mesmo tempo fazer as três, sabe? Não é possível, não, é meio complexo. Entendeu? Então, de qualquer forma, muito agradecido, muito grato pela sua presença, por essa live fantástica. Foi muito proveitosa. Eu vou colocar no Facebook, eu tenho certeza que muitas crianças vão adorar. Opa, é isso? É assim? Não sabia. Muitos adultos vão ficar surpresos e vão começar a mudar seus hábitos, né, de higiene bucal, tá certo? Distanciar as escovas também. Distanciar, perfeito. E se tiver coronavírus, isolar, né? Aprendi essa.
Tá bom, doutora Cláudia. Obrigada a você, Laércio. Foi um prazer, um prazer. Foi muito bom. Uma conversa muito agradável. Tá certo. E agradeço a Ju aí por ter ajudado também aí, dando um aparo aí, tá certo? Minha assistente info, a gente sempre tem, né, Laércio? Verdade, verdade. Tá bom, doutora Cláudia. Então, Tá bom, muito meu obrigado, filho. uma boa tarde e um excelente final de semana, né? Ainda, o início de semana, domingo é o primeiro dia da semana, né? Então, vamos lá. Um grande abraço, valeu mesmo. Obrigada, Obrigadão mais boa uma vez. tarde, Laércio. Fica Boa com Deus. tarde. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.